Todo e qualquer tratamento tem efeito colateral. Não adianta tentar fugir. Aliás, se eu te oferecerem um tratamento que não tem efeito colateral, você deve desconfiar imediatamente, porque significa que tem algo de errado. Podem ser que os efeitos colaterais sejam mínimos, tomara que sejam, mas todo e qualquer tratamento tem efeito colateral. Vem comigo para ver alguns deles e se preparar para o que pode acontecer. Se inscreve no canal e juntos dominaremos o YouTube. Mesmo entre marcas diferentes de um mesmo remédio, você pode ter diferença de efeitos colaterais, porque o remédio em si vem envolto, de outras substâncias. Às vezes uma marca tem lactose e a outra não, então você vai experimentar efeitos colaterais diferentes. Um pode ter um tipo de corante e outro não, então vai ser algo diferente. Você pode ter efeito colateral até de fazer fisioterapia. Vamos dizer que você precisa dedicar um tempo à fisioterapia, então você está gastando um tempo para aquilo. Um remédio ideal, um tratamento ideal, na verdade, seria uma pílula que você toma uma vez e absolutamente sem efeitos colaterais e, aliás, cura mais de uma doença. Infelizmente, esse remédio mágico, a panaceia, não existe. O que existe na realidade é você saber administrar os efeitos colaterais de um medicamento para o tratamento da doença específica, desde que a pessoa tolere aquilo. Então, a arte de ser médico e saber lidar com efeito colateral é a de conhecer o paciente um pouco melhor. O tratamento não é genérico de uma vez para todo mundo. O que eu quero dizer com isso é que, se você tem necessidade, por exemplo, de tomar um antiplaquetário, ou seja, um remédio para prevenir infarto e AVC, legal, tem vários diferentes no mercado com princípios de ação diferentes. Tem um que é muito baratinho, que é o AS, o ácido acetil salicílico. Quem toma 100, 200 miligramas de AS todo dia e já teve infarto e já teve AVC do tipo isquêmico, fica mais protegido de um novo evento a longo prazo. Isso significa que ele precisa tomar para o resto da vida. Só que o AS, ele pode causar gastrite. Então, uma pessoa que tem muita gastrite e precisa tomar o AS, fica difícil para ela fazer esse tratamento. O que ela precisa é de um outro antiagregante plaquetário, um remédio que previne AVC, mas que não ataca o estômago. Vou dar um exemplo que é o Clopidogrel. Tem múltiplas marcas no mercado. O Clopidogrel, qual que é o efeito colateral dele? Um dos principais é diarreia. Perfeito? Então, se der, fazer o quê? Ainda tem outros. Perfeito? Diclopidina, por exemplo. Enfim, um médico experiente vai saber vários remédios diferentes para tratar a mesma doença. Às vezes, quando a gente toma antibióticos, a pessoa vai ter uma diarreia terrível ou dor de cabeça. A gente vai guardar isso na memória para no futuro não prescrever um antibiótico semelhante. Aliás, se Deus quiser, você não precisa estar tomando antibiótico o tempo inteiro. Se está precisando tomar antibiótico regularmente, tem algo muito errado na sua vida, por favor, procure um médico para investigação mais aprofundada. Pessoa que faz sinusite, precisa ver por que está dando sinusite. Até vacina tem efeito colateral. Recentemente era super controverso falar sobre efeito colateral da vacina de Covid, mas tem um monte. Perfeito? O principal é coisa besta que a gente não percebe. No local da vacina fica vermelhinho. Isso é desesperado quando a gente toma uma agulhada. Se você toma vacina de gripe, pode ter um pouquinho de febre baixa. Mas, em geral, o preço a se pagar pelos efeitos colaterais é microscópico comparado ao benefício que a gente ganha. Tudo bem? Então, a pessoa que toma o AS para prevenir o AVC, se ela nunca teve gastrite, ela podia tomar. Tem um risco de ter gastrite. Tem mesmo. Mas, se a gente descobrir a gastrite, esse é um risco menor do que o de ter um AVC ou um infarto agudo do miocárdio. E aí a gente só precisa trocar do medicamento. Dá para usar o mais sofisticado de uma vez? Dá, mas eles têm preços diferentes e custo é um efeito colateral. Tem medicamento para dor de cabeça, enxaqueca que a gente passa a longo prazo, que é baratinho e tem um monte de efeito colateral. E tem os mais caros, que tem menos efeito colateral. Pode ser que uma pessoa responda muito bem ao baratinho e responda mal ao muito caro. Mas isso não modifica o perfil de efeitos colaterais dos dois. Legal? Bem,
Os anticonvulsivantes também têm um monte de efeito colateral. Cirurgia tem efeito colateral, mãe. Se você tem uma pedra na vesícula, você talvez não esteja nem sentindo nada nesse momento, perfeito? Mas se precisar operar, mas você não estava sentindo nada e agora precisa fazer a cirurgia, vai doer no local. É microscópico a dor hoje em dia, as cirurgias são super sofisticadas, mas é um fato que você vai perder 1 ou 2 dias da sua vida com a cirurgia sem contar a recuperação. Então, o efeito colateral da cirurgia é dor localizada e uma perda de tempo de alguns dias. Mas isso é um preço pequeno a se pagar pelo benefício de não ter mais o risco de ter uma inflamação da vesícula, que é gravíssima. Aí vira uma emergência e ia ter que operar do mesmo jeito, com muito mais dor e com muito mais sofrimento. Beleza? São alguns exemplos superficiais. Remédios que tipicamente causam muitos efeitos colaterais são os anticonvulsivantes, que eu lido o tempo inteiro para tratar epilepsia. Eles não só causam um monte de efeito colateral, o principal é sonolência, como tem interação, né, com um monte de outros medicamentos. Normalmente a gente tem que saber lidar com isso daí. Já te falei, o médico experiente ele vai saber lidar com isso. Procura um médico legal, troca de medicamentos se tem muito efeito colateral, mas saiba que nunca vai deixar de ter. É o preço que se paga para um tratamento eficaz. Combinado, gente? Valeu, um abraço. Até semana que vem. Em caso de dúvida, põe aí quais que são os efeitos colaterais que você já sentiu. Escreve aqui embaixo, comenta. Valeu, gente. Um abraço. Curta os vídeos e se inscreva no canal, senão eu vou roubar seus doces.